vida. Isso começa onde? Na nossa linha de raciocínio, na nossa mente. Veja Filipenses capítulo 4, versículo 8. Assim como o sábio Salomão, Paulo, ele vem também nos ajudar na nossa linha de raciocínio. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Um grande especialista em liderança, Paul Meyer, ele disse o seguinte: a vida é 10% daquilo que acontece comigo e 90% de como reajo. A vida é 10% daquilo que acontece e 90% aquilo que eu reajo. Recebi uma notícia. Como eu vou reagir àquela notícia? Eu serei dominado por aquela notícia ou serei dominado por uma linha de raciocínio positiva, equilibrada, que vai me gerar as soluções que eu preciso para vencer aquela notícia? Veja o que diz, quem pode ler Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Eu fiz um gabinete semana passada e o conselho que eu deixei, eu tenho deixado ao longo desses 10 anos, quando eu vejo algum descontentamento, quer seja na família, quer seja no trabalho, quer seja na igreja, quer seja contra o ministério pastoral, o meu principal conselho é Filipenses capítulo 4, versículo 8. A minha fala é o seguinte: meu irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, mas na justiça de Deus, não na justiça humana, porque a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, Deus pode ser adorado, louvado por isto que você está declarando, por isto que você está comentando, pelas nossas reuniões ao redor da mesa, pelos nossos encontros de condução, ou de tomada de cafezinho, ou um salgadinho, um docinho que nós possamos estar compartilhando. Deus pode ser louvado por um debate, por uma conversa, por um comentário. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Finalmente, irmãos, eu volto aqui. Prestem bem atenção. Quem tem ouvido, ouve o que o Espírito diz à igreja. Finalmente, irmão, tudo que é, primeiro, verdadeiro. Segundo, respeitável. Terceiro, justo. Quarto, puro. Quinto, amável. Sexto, boa fama. Se alguma virtude há e se alguma adoração a Deus existe, ainda que exista tudo isso, mas se não houver adoração, ele ainda no final da fala assim: se há adoração, se há louvor a Deus, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. O fracasso faz parte da vida de qualquer pessoa. Todos nós, em determinada área da nossa vida, em determinado momento, ou nos sentimos, ou já sentimos o sentimento de fracasso, ou sentiremos esse sentimento de fracasso. E isso é inevitável, é inerente. Nós entendemos assim a natureza humana. E o fracasso não é um inimigo. Fracasso não é maldição hereditária. É um acontecimento irreversível, reversível, definitivo ou temporário. Considere sempre o fracasso como o preço ou uma taxa que você tem que pagar pelo progresso. O fracasso é uma taxa que você paga pelo progresso. Já se sentiu impotente? Já se sentiu sem força? Já se sentiu desanimado? Já se sentiu envergonhado? Já se sentiu humilhado? Não tem problema não.
Filipenses 4:8, depois de deixar esse conselho para nós, ele está declarando o seguinte: é a taxa do teu progresso, porque o melhor de Deus ainda está para se manifestar. Veja Salmos de número 34, versículo 19. É por isso que quando eu pego Salmos 34, 19, é por isso que quando eu pego alguém em falha, alguém em pecado, humanamente falando, grave ou não, eu vou trabalhar sempre com a possibilidade do progresso, sempre com a possibilidade do sucesso. E nesses 10 anos eu tenho aprendido algumas coisas, tenho tomado algumas bofetadas por algumas atitudes que eu tenho deixado de tomar. Eu tenho deixado de tomar algumas atitudes. Mas eu costumo dizer que ovelha pensa como ovelha, fala como ovelha, sente e age como ovelha. Ela pensa, fala, sente e age como ovelha. E muitas das vezes a ovelha não consegue entender as ações, ou por que não as ações de um pastor. Quando eu pego alguém destruído, alguém que até então estava bem, daqui a pouco está mal, ou alguém que tem um potencial, mas precisa ser trabalhado, e de repente em outro local ele não seria, essa pessoa não seria trabalhada, eu vou sempre trabalhar com as possibilidades. Eu vou tentar de todas as formas esgotar todas as possibilidades. Aí alguém diz: o pastor nunca expõe ninguém, o pastor nunca leva ninguém ao público. Primeiro, que quem não quer passar vergonha não envergonha. Segundo, que Deus não envergonha ninguém. Terceiro, que Deus é o Senhor das novas oportunidades. Quarto, que Deus é o Senhor restaurador. E o amor dele é imensurável. Então não cabe a mim, como pastor, olhar para as impossibilidades. Cabe a mim, como pastor, olhar para as possibilidades. Mas alguém pode ler para mim, por favor? Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor as livra. Às vezes eu vejo como pastor pessoas vivendo dramas, vivendo situações complicadas, pessoas vivendo amaranhadas, pessoas vivendo numa encruzilhada, pessoas às vezes até com a vida errante, pessoas com potencial, mas em pecado inclusive. Mas quando eu olho para essa pessoa, eu consigo olhar na alma da pessoa um desejo de mudança. Ainda que o coração esteja distante, ainda que ela esteja completamente fragilizada para conseguir ter essa mudança que ela precisa, eu vou sempre tentar olhar no âmago da alma da pessoa e tentar encontrar que, apesar da aflição, do problema que a pessoa está vivendo, é possível um livramento da parte do Senhor. John Maxwell, ele apresenta algumas razões por que as pessoas fracassam, por que pastores fracassam, por que líderes fracassam. Nesses 10 anos de repensando sobre o ministério pastoral, Deus tem falado muito comigo. E eu tenho recebido algumas notícias que têm me deixado muito preocupado e triste de alguns ministérios, de amigos, colegas pastores que eu admiro. E algumas igrejas têm coisas acontecendo aí que os irmãos não têm noção aí pelo lado de fora. E eu louvo a Deus que, com todas as dificuldades que eu tenho dentro do ministério pastoral, eu nunca desfrutei de uma crise nesses 10 anos. A gente tem as nossas dificuldades, tem as nossas adversidades, tem aquela fase do momento difícil, mas nesses 10 anos eu não vivi momento de crise. O que é crise que eu estou falando? Igreja rachada. O que é crise? Vamos abrir uma assembleia. A metade para um lado, a metade para o outro, todo mundo armado. O que é crise? Perda de respeito ao pastor. O que é crise? Um disse-me-disse, um trabalho gerado no inferno, alimentado por corações carnais, inflamando a igreja, gerando uma destruição em massa na igreja. Pela misericórdia, nesses 10 anos eu não desfrutei disso. Eu tenho desfrutado de várias situações individuais, situações específicas que não condiz com o corpo, mas situações essas tratáveis, situações essas mutáveis. E isso aí está dentro do aglutinamento humano, dentro das relações humanas, nada absurdo e nada assustador. Parece que a cada semana vem a notícia: o pastor fulano de tal entregou o ministério,
O pastor fulano de tal entregou o ministério, a igreja tal expulsou o pastor, a igreja tal expulsou o pastor. Escândalo dentro da liderança, escândalo dentro da diretoria, escândalo disso, escândalo daquilo. Eu tenho louvado muito a Deus, até porque eu creio na lei da semeadura. Nós vamos escolher aquilo que nós plantamos. Eu não acredito que Deus me fará colher aquilo que, enquanto ovelha, eu não plantei, que é a semente da rebeldia, a semente da falsidade, a semente da rachadura, a semente do desejo de tomada de trono para assumir, quer seja no ministério pastoral ou dentro da liderança, dentro de todas as atividades. Eu nunca vi aqui um líder trabalhando para assumir cargo de outro líder, graças a Deus. Pelo contrário, eu convido líderes para estar assumindo qualquer, às vezes, um trabalho, e o líder diz para mim o seguinte: pastor, não é o tempo, não é o tempo. Em outro local, os líderes ou esse futuro líder, só para ter honra, só para ter título, seria um presente atender o pastor em caráter imediato, porque poderia bater no peito: agora acabei de assumir um cargo apresentado pelo pastor. Mas eu tenho compartilhado algumas coisas que têm me deixado triste, preocupado. Mas quando eu olho para a nossa igreja, quando eu olho para o nosso ministério, quando eu olho para esses 10 anos de ministério, eu tenho também motivos para estar alegre. E meditando um pouquinho sobre razões por que as pessoas fracassam, eu encontrei algumas razões. A começar por mim mesmo, Deus trabalhando comigo ao longo desses anos. Eu quero compartilhar com cada irmão líder nessa igreja, com cada irmão que deseja ser líder, com cada irmão que é liderado, que precisa entender o princípio da submissão à liderança. A primeira razão por que pessoas fracassam: número 1, incapacidade de lidar com pessoas. Incapacidade de lidar com pessoas. Uma pessoa precisa de 4 coisas para ser bem-sucedida. Uma pessoa precisa de 4 coisas para ser bem-sucedida.